Graça e paz. Eu estou querendo compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma mera letra que a gente lê, estuda e se apropria de alguns conceitos teológicos. Isso é fácil. Mas a palavra de Deus é questão de revelação. Ela nos convence de que é a palavra de Deus através da operação do Espírito. E a Bíblia, como sendo palavra de Deus, não pode ser lida de qualquer maneira. Ela tem que ter um foco de leitura. E o foco da leitura da palavra de Deus é a pessoa e a obra de Cristo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras falam de uma pessoa, não falam de um conceito. Não é meramente um Jesus histórico, mas é um Cristo real e realizado por Deus. Não posso ler as Escrituras sem ver Cristo. Existem várias hermenêuticas aí. Existe hermenêutica de gênero, interpretação conforme gêneros. Existe hermenêutica que fala da questão dos pobres, das situações sociais. Existe hermenêutica historicista que vai duvidar dos textos da palavra de Deus e da sua legitimidade histórica. Existe a hermenêutica meramente reformada que vai falar do texto e do seu contexto, dos cuidados gramaticais que temos que ter ao interpretar as Escrituras, mas há uma hermenêutica colocada pelo Senhor Jesus, que diz que a Escritura, e toda a Escritura, fala da vida eterna, e a vida eterna, lida e percebida através da revelação da sua pessoa e da sua obra, da pessoa e da obra de Cristo. Ele diz que as Escrituras testificam de mim, falando dele. Então eu não tenho como ler a Escritura, que seria todo o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que veio ser complementado 2 séculos após o término do período do ministério de Jesus, sem ver Cristo como a centralidade da interpretação da Escritura. Eu não posso pegar nenhum texto da lei sem ver que a lei se explica somente na pessoa e obra de Cristo. Eu não posso pegar nenhum texto profético e dizer que esse texto não converge para o ministério do Messias. Eu não posso pegar nenhum texto de sabedoria, de salmos, nenhum texto poético que não tenha sua convergência no Filho de Deus. Eu não posso entender sequer o Novo Testamento se ele não for lido a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então Cristo é o centro hermenêutico de toda a Escritura. Não posso ler a Bíblia sem a lente hermenêutica de Cristo. Mas por que essa colocação tão aparentemente básica? Porque eu tenho visto esta não centralidade hermenêutica de Cristo na Escritura. Eu tenho visto pregações em que Cristo não é o centro das Escrituras. Portanto, essa pregação é fruto de um aprendizado que não lê Cristo nas Escrituras. E eu gostaria de estar conversando esse papo aqui nessa gravação sobre isso e em outras mais que virão, que a gente vai bater nesse mesmo ponto de Cristo ser o foco interpretativo das Escrituras. Sem Cristo, você não tem legitimidade hermenêutica ao ler a Bíblia. Nenhum texto pode ser entendido fora da pessoa e da obra de Cristo. Há um teólogo, um amigo em comum aqui da nossa comunidade, pastor Ariovaldo Ramos, que disse uma frase, eu não sei a procedência da frase, mas ele a disse, de que antes que houvesse a criação, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Isso testifica com alguns autores,
com os quais a gente tem dialogado e visto que essa frase, este pensamento, esta tese fala da centralidade de Cristo ao lermos as Escrituras. Antes da criação, Deus já pensava na redenção. E a redenção é feita somente no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, eu não posso ler o livro da revelação de Deus sem ler através da lente cristocêntrica. Não leia a Bíblia sem ver Cristo, porque aí o Antigo Testamento não vai passar de história da humanidade e história do povo hebreu. Não leia o Novo Testamento sem ver Cristo, porque senão você vai achar que existem várias teologias apostólicas e que cada um pode abraçar uma, que seja. Mas leia Cristo de acordo com uma unidade, a unidade de Cristo, a unidade cristocêntrica das Escrituras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.